Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula de física do terceiro ano. Hoje nós vamos entrar no PET, Planos Estruturados, volume 7. É o último PET, né, da sequência, né? Depois a gente vai ter o PET final, que ele vai ser um pouco diferente. A gente ainda está aguardando instruções do Estado para saber como que ele vai ser. Mas dessa sequência dos pets numerados aí, volume 1, 2, 3, vai até o 7. Esse é o último. E hoje nós vamos trabalhar a semana 1 e 2 do PET, tá? Do terceiro ano de física. Só para lembrar, você acha todos os pets neste site aqui, estudeemcasa.educacão.mg.gov.br. Inclusive o PET 300, que é um PET comemorativo, né? Cada escola está trabalhando aí de um jeito com ele. E você encontra todas as versões do PET. Você encontra para o ensino médio regular, diurno, noturno, o integral, o profissional, modalidades especiais. Você encontra todos aqui. Ó, os volumes passados, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tá tudo aqui. Então, entra nesse site aqui e pega lá o seu PET, tá? Hoje nós vamos continuar o assunto de eletromagnetismo que nós vimos na aula passada, né? A gente viu na aula passada ali, né, nas semanas 3 e 4 do volume 6. Então hoje a gente vai continuar isso. O que a gente vai falar? A gente vai falar sobre ondas eletromagnéticas, né? As famosas ondas eletromagnéticas que você já deve ter ouvido falar. O que elas têm a ver com esse eletromagnetismo que a gente estudou na aula passada, hein? É isso aí que a gente vai ver, tá? Aí, olha só, aqui tá falando que tem um texto interessante falando como que Maxwell chegou nessa conclusão de que a luz é uma onda eletromagnética e a velocidade que ela deveria ter e tal, e bateu com o que era medido. E aqui me fala um pouquinho do espectro eletromagnético, tá? Então é interessante esse texto, pode ler aqui a explicação, tá legal. E aqui também tem esse vídeo aqui, eu sugiro que assistam. Mas vamos lá, a nossa explicação, ó. Na aula passada a gente viu que quando a gente quando a gente movimenta um ímã aqui perto de um condutor, de um fio condutor, a gente gera uma corrente elétrica nele. Então aqui, ó, tá vendo? Estou movimentando o ímã aqui, aí eu estou movimentando os elétrons lá dentro das espiras e aí vai aparecer uma corrente elétrica ali, ó. Ele tem um amperímetro aqui, ó. Se eu movimento o ímã para um lado, eu gero uma corrente para um lado. Se eu movimento o ímã para o outro, eu gero corrente para o outro. Se eu movimentar o ímã rapidamente, as correntes vão ser mais altas, beleza? Então aqui, então campo magnético variando, se eu estou movimentando, eu estou variando o valor do campo magnético ali. Então, o campo magnético variando vai gerar corrente elétrica. Tá vendo aqui, ó? Se o campo magnético está variando, vai gerar corrente elétrica, né? Aqui também, né, a mesma coisa aqui, ó. E aí gera corrente elétrica, eu consigo até acender uma lâmpada e tal. É assim, esse aqui que é o princípio de funcionamento dos geradores elétricos que a gente tem lá nas hidrelétricas, nas termoelétricas, eles todos utilizam esse princípio. Aqui é esse mesmo princípio sendo utilizado de uma outra forma. Ó. Eu tenho um campo magnético, né? Tem um ímã aqui. A gente tem um campo magnético aqui. Aqui eu tenho um condutor, né? Se movendo ali. Esse condutor se movendo dentro de um campo magnético vai gerar uma corrente elétrica e eu consigo medir essa corrente. Essa corrente ela está variando, por quê? Porque tem hora quando a espira está mais em pé, a corrente está nos máximos e mínimos. Quando a espira está mais deitada, a corrente está mais neutra, né? A tensão está mais neutra. Então eu tenho essa variação da corrente aqui quando o campo magnético vai variando. No caso aqui o campo magnético era constante, mas ele está variando
o ângulo dele, né? Por isso que está gerando corrente mesmo assim. Beleza? E aí o que acontece? O campo magnético vai lá, né, vai lá e cria um campo magnético variável, vai lá e cria uma corrente variável também. Mas se eu ligar essa corrente variável num eletroímã e colocar esses eletroímãs aqui sendo alimentados por uma corrente variável igual a essa, esse campo magnético vai ser variável também. E aí eu tenho o seguinte, um campo magnético variável gera um campo elétrico variável, que gera um campo magnético variável, que gera uma corrente variável, que chama o campo magnético variável, que gera uma corrente variável. E assim eu consigo ter isso aqui, ó. Essa onda vermelha é a onda elétrica, né? Variação do campo elétrico. E aí, só que se o campo elétrico está variando, eu estou gerando campo magnético. Então essa onda azul é o campo magnético. Ele está variando também, né? A onda vermelha varia, o campo magnético varia. E aí, mais para frente, ó, essa aqui faz gerar esse campo, que vai gerar esse campo, que vai gerar esse campo, vai gerar esse campo. E assim um campo magnético vai gerando um campo elétrico, que gera um campo magnético, que gera um campo elétrico, e assim vai se propagando uma onda. Por isso que é uma onda eletromagnética. Aqui eu tenho outra representação dela. Ó, um vetor campo elétrico gera um vetor campo magnético, que gera um vetor campo elétrico, que gera um vetor campo magnético, que gera um vetor campo elétrico, que gera um vetor campo magnético. E assim a onda vai se propagando, tá? E por isso que se chama onda eletromagnética, porque ela é uma composição de uma onda elétrica com uma onda magnética, tá? Aqui eu consigo olhar ela, aqui olha, elas estão em eixos ortogonais, né? Porque a gente viu lá pela regra da mão direita que a corrente e o campo magnético são sempre perpendiculares, né? E a direção de propagação também é perpendicular, então eu tenho aqui essas três direções perpendiculares. Aqui, ó. Esse aqui é o comprimento de onda, esse aqui corresponde ao comprimento de onda, que é um vale, uma crista, aqui também uma crista, um vale, tá? E aí a onda vai se propagando assim, ó. O campo magnético em cada ponto sobe e desce. Tá vendo? Esse vetor aqui, esse vetor aqui não está andando, mas ele está crescendo e diminuindo. Aqui também, esse vetor não anda, mas ele cresce e diminui, ó. E aí, isso aqui é assim, isso aqui é a famosa onda eletromagnética, é assim que ela ocorre. Aqui tem os desenhinhos. E aí tem um espectro eletromagnético que acontece. Qual que vai ser a frequência dessa onda aqui, né? Quantos hertz ela tem? Quantas cristas por segundo ela tem, né? Vai depender da velocidade que está girando aqui o eixo da bobina, né? Que vai estar girando o que propaga a onda, né? O que inicia a onda, né? Aqui, ó. A frequência da onda depende de quantas vezes por segundo aqui eu movimento esse ímã, né? Então, ela pode ser qualquer frequência. Se eu estiver movimentando aqui devagar, vai ser de uma frequência baixa. Se eu estiver movimentando aqui rapidão, vai ser de uma frequência alta. Lembrando que não é a frequência dessa onda emitida aqui. É a frequência de uma onda emitida aqui entre o ímã e a espira, tá? Vai gerar uma onda e vai se propagar para cá. Essa onda aqui é outra coisa, tá? É que a corrente que passou ali esquentou e a lâmpada tem o seu mecanismo para gerar onda eletromagnética. Essa luz é uma onda eletromagnética? É sim, mas é uma coisa indireta aqui, né? Gerada por esse ímã, não vai ter a mesma frequência. Então, e aí pode ter qualquer frequência. Daí a gente tem aqui o espectro eletromagnético, que ela dá ela mostra pra gente essas várias frequências e as diferenças entre elas. Quando eu tenho uma
frequência baixa, eu vou ter um comprimento de onda longo, lembrando, né, que V igual a lambda F, né? A gente já viu isso aí quando estava estudando ondas lá no material do segundo ano. Aqui, ó. Então, as frequências mais baixas, ou seja, comprimentos de onda mais longos, eles têm comprimento de onda do tamanho de edifícios e são as ondas de rádio AM. Aí eu vou aumentando a frequência aqui, ó, e vai chegar a alguns metros de comprimento aqui. Eu já chego nas frequências de onda de rádio FM e frequências de TV. Aí eu vou aumentando aqui a frequência, eu já vou ter o micro-ondas, né? Vou ter radar, né? O radar, por exemplo, esse de trânsito funciona com micro-ondas e tal. Tenho as ondas do seu forno micro-ondas aqui. Aí eu vou aumentando a frequência, aumentando. Eu já tenho aqui o infravermelho. Tem um exemplo aqui, aquele LED que tem nos controles remotos. Tem essa radiação do corpo mesmo, da temperatura do corpo humano, que dá pra gente enxergar com um sensor de infravermelho e tal. Aí eu vou aumentando a frequência e chego na luz visível. Então a luz visível é o quê? Os átomos ali dentro do filamento da lâmpada, ou de qualquer outra coisa que brilhe, os átomos ali, os elétrons, eles se movimentam e eles são cargas elétricas, né? Elétrons têm carga negativa, a gente sabe disso, então cargas elétricas em movimento vão gerar ondas eletromagnéticas. E aí vai soltar essa luz visível. Eles se movimentam de tal forma que a luz vai ser nessa frequência aqui. Pode ser maior ou menor também, mas a gente vai enxergar quando ela estiver nessa frequência. Por isso que essa aqui é luz visível. Se a gente for aumentando mais ainda a frequência, o comprimento de onda vai ficando menor, mas se a gente aumenta a frequência, vai ter os ultravioleta. Tá? E aí o ultravioleta é muito vindo pela luz do sol. Tá? A gente tem alguns dispositivos aqui também que emitem ultravioleta, mas o grande exemplo que a gente tem é da luz do sol mesmo, aqueles raios que a gente não enxerga, mas que deixam a nossa pele mais tostada ali, mais queimada, né? E a gente aumenta mais ainda a frequência, a gente vai ter os raios X, que é usado ali para tirar imagens, né, internas da gente e tal. Vai aumentando a frequência e vai ter os raios gama. Quando a gente chega nesses raios gama, o comprimento de onda já está do tamanho de átomos. Aqui a gente tem um outro exemplo aqui que não tem tanto esses exemplos de aplicação, mas a gente tem aqui os exemplos de tamanhos equivalentes, né? Por exemplo, aqui, ó, o rádio. São ondas do que vão do tamanho de prédios até tamanho de pessoas. E a frequência é de 10 a 6 a 10 a 10 Hz, ou seja, até milhares e milhões de vezes por segundo, né? Micro-ondas aqui, ó, tamanho de formigas e aranhas e insetos e tal. A frequência vai de 10 a 10 a 10 a 12, 10 elevado a 10 até 10 elevado a 12. Então, é 1 seguido de 10 zeros até 1 seguido de 12 zeros. Tá? Bilhões de hertz, de vezes por segundo. O infravermelho, que já é uma onda que já chega aqui no tamanho de um buraco de agulha até um protozoário. Tá? O protozoário é desse tamanho aqui, mais ou menos, do tamanho do comprimento de onda de um infravermelho, que é o tamanho equivalente, tá? O comprimento de onda chega naquele tamanho ali. Aqui, ó, aqui o protozoário está caindo lá no ultravioleta, então aqui está esse espectro que está um pouquinho errado, está um pouquinho deslocado essas imagens aqui, tá? Você tinha que arredar elas aqui um pouco, mas aqui está mais bem ilustrado. Então, o buraco de agulha, os protozoários são seres unicelulares bem maiores que bactérias, só que bem pequenos. Assim, a gente não são invisíveis a olho nu, a maioria deles. Aí chega no espectro visível. O espectro visível ele é uma faixa aqui bem pequena de frequência, que vai daqui, ó, dos
dos 700 aos 400 nanômetros, né? Nanômetro é 10 elevado a 9 metros, a menos 9 metros. Bem pequeno. E o visível vai aqui do 10 elevado a 15 ao 10 elevado a 16 Hz. Depois vem o ultravioleta, que vai mais ou menos do tamanho de vírus ao tamanho de proteínas. Tá? Os vírus são bem pequenos, tá vendo? A gente não consegue enxergar vírus com luz visível. Aqui é mais ou menos a luz que a gente precisa para enxergar. Ó. A gente não consegue enxergar vírus com luz visível, não consegue enxergar proteína com luz visível. A gente tem que usar luz ultravioleta para enxergar essas coisas, porque o comprimento de onda tem que ser... O comprimento de onda da luz que você está usando tem que ser maior do que o tamanho do objeto para a gente conseguir enxergar. Tem que ser menor do que o tamanho do objeto. Quer dizer. A gente consegue usar a luz visível para enxergar protozoário, para enxergar buraco de agulha, mas não consegue usar para enxergar vírus por causa disso. A gente vai aumentando a frequência, a gente vai entrar nos raios X, que vai de 10 a 17 a 10 a menos 21. Os raios X já tem o comprimento de onda do tamanho de átomos, né? Moléculas, átomos. E se a gente for aumentando a frequência, a gente vai ter os raios gama. Aqui é o comprimento de onda aqui, ó. Tá vendo? E vai ter os raios gamas que são do tamanho do núcleo atômico, ou seja, são bem menores, são bem pequenos mesmo. Que vão ali, né, de 10 a 21 Hz para cima, né? E são assim muito pequenos mesmo. O comprimento de onda de 10 elevado a menos 11 metros, então é bem pequeno. Então, gente, o que eu tinha aqui para hoje era só isso mesmo, né? Vamos fazer aqui uns exercíciozinhos. Esse capítulo tem só quatro exercícios, bem pouquinho, né? Vamos fazer aqui 2 deles. Vamos lá. A velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Né? A velocidade da onda é sempre a mesma, né? No vácuo, que é essa aqui, ó. Ela está se propagando com uma certa velocidade que o campo magnético demora para gerar um campo elétrico, que demora para gerar um campo magnético, e assim vai. Então vai ser sempre essa velocidade, que é 10 elevado a 8. Calcule a frequência dos raios-x. Qual que é o raio-x? O raio-x é esse daqui, ó, tá? Essa é a frequência bem mais alta aqui, ó. Sabendo que possui um comprimento de onda de 0,1 vezes 10 a menos 10 metros. 0,1 vezes 10 a menos 10 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 11. Vamos ver? Tá caindo aqui, ó, 10 a menos 11, ó. Então tá no extremo aqui dos raios-x, quase virando raio gama. Tá na transição aqui entre raios-x e raios gama aqui, ó. Aí ele quer descobrir a frequência desses raios-x. E aqui vamos lembrar, né? F igual a V sobre lambda. Né? V igual a lambda F, a equação de onda, né? A famosa equação de onda que a gente viu lá no segundo ano. Vamos lá, então. Vamos pegar essa equação, deixar zero aqui e substituir esses valores ali. Frequência, velocidade, 3 vezes 10 a 8. Lambda é 0,1 vezes 10 a menos 10. Né? Passando aqui, esse aqui fazendo 1,0 vezes, né, vezes 10 a menos 11, né, 1,0 vezes 10 a menos 11, porque, né, multipliquei por 10 aqui, eu divido por 10 aqui. Aí eu subo isso aqui para cima, vai dar 11, vai dar mais 11, né? Então 11 mais 8, 19. Então 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 10 é 19 Hz. Então tenho isso aqui.
3 a 10 a 19 Hz. É uma frequência bem rápida mesmo. Vamos olhar aqui. 10 a 19 caiu. Está dentro do intervalo. 10 a 17 a 10 a 21, né? 10 a 19 está aqui dentro desse intervalo. Acertamos. Achamos e conferiu com o que a gente está vendo aqui. Aqui, ó. 1 nanômetros. Tá, né? Beleza. Conferiu. Vamos fazer a 2 também. Marque as ondas do tipo eletromagnéticas, tá? Vamos ver. Ondas do mar. Não, ondas do mar são mecânicas. O que está vibrando? Moléculas de água. Então, moléculas de água são coisas materiais. Então, ondas do mar não são ondas eletromagnéticas, são ondas mecânicas. Ondas sonoras também são ondas mecânicas, porque o que está vibrando? As moléculas do ar. Ondas de radiofrequência são ondas eletromagnéticas. A gente viu, são essas ondas eletromagnéticas dessas frequências bem baixas aqui, né? De comprimentos altos, né? Tamanho de prédios até tamanho de pessoas e tal. São essas ondas eletromagnéticas ali. Ondas na corda de um piano são ondas mecânicas. O que está vibrando? A corda do piano. Bluetooth. Bluetooth é uma tecnologia que usa ondas eletromagnéticas, né? Ondas eletromagnéticas do comprimento aqui de micro-ondas, né? Elas se comunicam na frequência, né, do micro-ondas ali. Raio-X também são ondas eletromagnéticas. Elas são ondas magnéticas daqui, ó. O tamanho de átomos aqui. Beleza? E ondas produzidas pelo aparelho de ultrassonografia. Qual que é? É onda mecânica, tá? É igual às ondas sonoras, só que numa frequência mais alta. Mas são ondas mecânicas. É como se fosse um som propagando ali, né, no corpo que está fazendo ultrassom, né, no corpo da pessoa. Mas é uma frequência que o ouvido humano não consegue escutar. Beleza? Aí tem o exercício 3 e 4 também, que vocês vão fazer e entregar aí para o professor. E a gente se vê na próxima aula com as semanas 3 e 4, onde a gente vai trabalhar radioatividade, física moderna, noções de física quântica, tá? A gente vai falar sobre a física do século XX, tá? Até então a gente estava estudando até o século XIX. Agora vai entrar no que foi descoberto no século XX. Então tá, pessoal, por hoje é só. A gente se vê aí na próxima aula. E fiquem bem, tá? Fiquem em casa o máximo que puderem. Usem máscara, usem álcool em gel, lavem bem as mãos e até mais.